Vamos falar agora sobre decadência e prescrição, assunto que está no item 6 do nosso edital, e vamos verificar que tanto para o INSS, tanto para a Previdência Social, quanto para o segurado, esses institutos jurídicos se aplicam. Decadência, pessoal, nada mais é do que um prazo estabelecido em lei para que as partes, tanto o INSS quanto o segurado, possam exercer o seu direito, um direito que ele considere que lhe é devido. E a prescrição, ela também se trata de um prazo para exercício do direito, mas relativo às prestações pecuniárias, aos valores referentes a esse direito. Então, nós vamos ver que existe um prazo, tanto para o segurado quanto para a Previdência Social exercer esses direitos, e caso eles não exerçam esse direito dentro desses prazos, eles perdem esta oportunidade de fazê-lo. O artigo 348 lá do Regulamento da Previdência Social prevê que o direito da Seguridade Social de apurar e constituir seus créditos extingue-se no prazo de 5 anos, contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído, ou da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado por vício formal a constituição de crédito anteriormente efetuado. Ou seja, ocorrendo um fato gerador de contribuição previdenciária, a Seguridade Social, e como nós vimos, a competência para apurar e constituir créditos previdenciários é da Receita Federal do Brasil. Então, ocorrendo o fato gerador da contribuição previdenciária, como, por exemplo, o pagamento de um valor a um trabalhador de uma empresa, que é fato gerador para que a empresa contribua com mais 20% mais o SAT, que nós já vimos lá quando tratamos da parte de custeio. Se não for cumprida a obrigação da empresa em pagar esta contribuição previdenciária, a Receita Federal terá até 5 anos para apurar, ou seja, verificar que houve este fato gerador de contribuição e constituir o seu crédito por meio de uma notificação fiscal de lançamento de débito. Então, digamos que ocorreu este fato gerador em abril de 2020, a partir do primeiro dia do exercício seguinte, ou seja, a partir de 1º de janeiro de 2021, vai começar o prazo decadencial de 5 anos, ou seja, terá até 1º de janeiro de 2026 para constituir este crédito, tá? E caso ela venha a ter constituído este crédito, mas por algum defeito formal, por um vício formal, como por exemplo, não foi respeitado o contraditório e a ampla defesa para que a empresa se manifestasse no processo. Então teve ali um vício formal, então esta constituição de crédito ela vai ser anulada e a partir desta anulação vai começar a contar novamente este prazo decadencial de 5 anos. Parágrafo 1º do artigo 348 diz que para comprovar o exercício de atividade remunerada com vista à concessão de benefícios, será exigido do contribuinte individual a qualquer tempo o recolhimento das correspondentes contribuições, observados dispostos no parágrafo 7º a 14 do artigo 216, que trata justamente dos valores referentes à correção monetária, juros, etc. Veja que aqui nós estamos falando de contribuições indenizadas, ou seja, aquela cujo prazo decadencial já expirou e não foi cobrado pela Seguridade Social, pela Previdência. Neste caso, o direito de apurar e constituir não existe mais por parte da Previdência Social. Porém, o próprio segurado, uma vez comprovado o exercício da atividade remunerada, ou seja, houve um fato gerador de contribuição, ele pode solicitar a indenização
ainda que não possa mais ser cobrada esta contribuição, para fins de ele juntar este período ao seu tempo de contribuição para a concessão do benefício. Então, na verdade, não há contradição. A Previdência não poderá cobrar, só que por espontânea vontade, o segurado ele pode comprovar o exercício de atividade, consequentemente o fato gerador da contribuição e indenizar a qualquer tempo. Na hipótese de ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a Seguridade Social pode a qualquer tempo apurar e constituir seus créditos. Ora, havendo dolo, fraude ou simulação, afasta-se a decadência e a qualquer tempo pode ser apurado e constituído o crédito. Digamos que a pessoa lá da empresa não informa na sua folha de pagamento os seus empregados. Bom, ela sabe que ela precisa fazer isso e por tentar fraudar a Previdência, retirando o fato gerador da contribuição, e sendo isto apurado que houve realmente esta fraude, a qualquer tempo a Seguridade Social poderá cobrar, a Receita Federal poderá apurar, constituir este crédito e cobrar. O direito de pleitear judicialmente a desconstituição de exigência fiscal fixada pelo Instituto Nacional do Seguro Social no julgamento de litígio em processo administrativo fiscal extingue-se com o decurso do prazo de 180 dias, contado da intimação da referida decisão. Aqui, efetivamente, se falando da desconstituição de uma exigência fiscal. Veja que o decreto ele não está com a redação atualizada, porque hoje quem faz essa exigência fiscal não é o INSS, sim a Receita Federal. Uma vez notificado em um processo administrativo fiscal, esse direito de judicialmente desconstituir esta exigência feita dentro do processo administrativo, ela decai em 180 dias a partir da intimação, dessa intimação no processo administrativo. E uma vez constituído o crédito previdenciário, o direito da Seguridade Social de cobrar esses créditos constituídos prescreverá também no prazo de 5 anos, contado da data da sua constituição definitiva, observado o disposto dos artigos 151 e 174 da Lei 5.172, que é o nosso o Código Tributário Nacional. Então, para apurar, constituir e cobrar os créditos previdenciários, tanto o prazo decadencial quanto o prazo prescricional será de 5 anos. Não incide a decadência nos casos de dolo, fraude ou simulação. Uma vez constituído o crédito, apurado, a Receita Federal terá o prazo, então, de 5 anos para cobrar aqueles valores. Se ela vier a cobrar depois de 5 anos, digamos de 6 anos, ela não vai poder cobrar durante todo aquele período. Ela só vai poder cobrar, uma vez que a prescrição são 5 anos, ela só cobrou no 6º, ela só vai poder cobrar dali do efetivo ato de cobrança, contando 5 anos para trás. Ok? Em relação ao direito de rever um benefício que já foi concedido pela Previdência Social, o prazo decadencial está previsto lá no artigo 103 da Lei 8.213, que é de 10 anos o prazo de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão do benefício a contar do dia 1º do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. Vejam, pessoal, que esta redação foi dada pela Lei 10.839 de 2004 e previa a revisão dos atos de concessão do benefício e também uma revisão de decisão de indeferimento no âmbito administrativo. Decisão indeferitória definitiva que poderia se dar com a decisão do INSS,
caso não haja recurso administrativo ao Conselho de Recursos da Previdência Social, ou se houve um recurso administrativo da decisão, neste caso, em fase recursal, que nega o benefício. Só que aí, pessoal, veio uma nova redação dada pela Lei 13.846 ao artigo 103 da Lei 8.213, que dizia o seguinte: o prazo de decadência do direito ou da ação do segurado ao beneficiário para revisão do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício e do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão do benefício é de 10 anos. Então vejam que a lei ela ampliou o prazo decadencial não apenas em relação aos atos de concessão, que já tinha lá na redação anterior, bem como na decisão indeferitória. Ela também traz a possibilidade de decadência de atos de cancelamento ou cessação de benefício e atos de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão de benefício no prazo de 10 anos, contado também do primeiro dia do mês subsequente ao do recebimento da primeira prestação ou da data em que a prestação deveria ter sido paga com o valor revisto, ou do dia em que o segurado tomar conhecimento da decisão de indeferimento, cancelamento ou cessação do seu pedido de benefício, ou da decisão de indeferimento ou indeferimento da revisão de benefício no âmbito administrativo. Vejam, pessoal, que se vocês olharem lá no site do Planalto, onde você verifica a Lei 8.213 atualizada, vocês vão ver essa observação aqui ao final do artigo dizendo: vide ADIM, que é Ação Direta de Inconstitucionalidade, número 6096. E quando a gente abre essa ADIM, verificamos que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do artigo 24 da Lei 13.846, que justamente alterou a redação do artigo 103 da Lei 8.213. Vemos aqui na ementa desta ADI: inconstitucionalidade material do artigo 24 da Lei 13.846, no que deu nova redação ao artigo 103 da 8.213. Prazo decadencial para revisão do ato de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário. Ofensa ao artigo 6º da Constituição da República e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao comprometer o núcleo essencial do direito fundamental ao benefício previdenciário e à previdência social. Portanto, pessoal, o Supremo Tribunal disse que esta redação que foi dada ao artigo 103 por meio da Lei 13.846 não foi recepcionada pela Constituição Federal. Portanto, não pode ter aplicabilidade. E aqui, parte da ementa que nós vamos ler traz justamente o fundamento pelo qual esta nova redação não foi recepcionada. Diz lá que o núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, ou seja, não prescreve, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia do seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento do benefício previdenciário. Ou seja, não pode ser aplicada a decadência em relação a esse direito fundamental a receber um benefício previdenciário. Diz mais: este Supremo Tribunal Federal, no RE 626489, de relatoria do ilustre ministro Roberto Barroso, admitiu a instituição do prazo decadencial para a revisão de ato concessório, apenas do ato de concessão. Ou seja, um benefício foi concedido, você tem um prazo apenas para revisão deste ato, continua a decisão. Porque é atingida tão somente a pretensão de rediscutir a gradação pecuniária do benefício, isto é, a forma de cálculo ou valor final da prestação,
já que concedida a pretensão que visa o recebimento do benefício, encontra-se preservado o próprio fundo de direito. Ou seja, o direito a ter um benefício previdenciário, ele não será impactado em si, porque o benefício já foi concedido. Portanto, existe um prazo decadencial para rever a gradação, o valor deste benefício. No caso dos autos, ao contrário, admitir a incidência do Instituto para caso de indeferimento, cancelamento ou cessação, importa a ofensa à Constituição da República e ao que assentou esta Corte em momento anterior, porquanto não preservado o fundo de direito na hipótese em que negado o benefício. Caso inviabilizada pelo decurso de tempo a rediscussão da negativa, é comprometido o exercício do direito material à obtenção. Ou seja, uma vez que o benefício foi indeferido, foi cessado ou foi cancelado, o próprio núcleo do direito à previdência social estaria sendo violado, posto que ele não tem mais o benefício, não tem o direito a receber aquela prestação. Então, se aplicar-se a decadência para rever este ato, o próprio direito fundamental à previdência social estaria sendo violado. Portanto, concluindo, a ação direta conhecida em parte e na parte remanescente julgada parcialmente procedente, declarando a inconstitucionalidade do artigo 24 da Lei 3.846, no que deu nova redação ao artigo 103 da Lei 8.213. Portanto, pessoal, na prática, o que foi que o Supremo Tribunal Federal fez? Ele revogou a redação do artigo 103, dado pela Lei 13.846, voltando então a permanecer a redação anterior dada pela Lei 10.839 de 2004, porém com uma novidade. Aqui no final do artigo 103, na redação dada pelo artigo 10, pela Lei 10.839, falava do prazo decadencial também em relação à decisão indeferitória. Teve um benefício indeferido, a lei diz que haveria um prazo de 10 anos para você rever esta decisão. Porém, como nós já vimos, o Supremo Tribunal Federal disse que admitir a incidência do Instituto, que Instituto? Da decadência, para caso de indeferimento, cancelamento ou cessação, importa em ofensa à Constituição da República. Portanto, para o Supremo Tribunal Federal, não existe prazo decadencial para rever ato administrativo que indefere, cessa ou cancela benefício. Ok? Para o Supremo Tribunal Federal, existe apenas prazo decadencial para rever um benefício que já está concedido, para rever um ato de concessão apenas. E aí nós precisamos nos atentar à forma como isso pode vir a ser cobrado na nossa prova. Segundo a Lei 8.213, o prazo decadencial é tanto para os atos de concessão quanto de indeferimento de benefício. Para o Supremo Tribunal Federal, por conta da ADI 6096, que considerou inconstitucional a redação dada pelo artigo 24 da Lei 13.846, não existe prazo decadencial para rever ato que indefere, cessa ou suspende ou cancela benefício. Tá ok? Então, fiquem atentos a essa situação. Como no nosso edital não está trazendo previsão de que vai cair em entendimentos jurisprudenciais, muito provavelmente não vai haver muita discussão, muita polêmica em relação a essa questão.
ok? O que é importante vocês saberem é que existe um prazo para que a Previdência constitua o seu crédito, cobre seu crédito, e que para o segurado existe um prazo decadencial para ele rever o seu benefício. Beleza? Continuando. Como no nosso edital ele traz no conteúdo a Instrução Normativa 128 do INSS, vamos ver o que é que a Instrução Normativa trata em relação à decadência. Primeiro vamos falar aqui da decadência para o segurado, para o beneficiário. Primeiro, ela traz uma explicação muito pertinente a respeito do que é decadência e prescrição, lá no seu artigo 591, que diz o seguinte: do decurso do tempo e da inércia das partes decorrem a prescrição, que extingue a pretensão de obtenção de prestações, valores, e a decadência, que extingue o direito constitutivo. Foi o que nós vimos. 10 anos para poder rever um benefício, e a partir do pedido de revisão, você pode receber os 5 últimos anos, que é o prazo prescricional. Não ocorrem prazos de prescrição e de decadência contra menores de 16 anos, sendo que a data do início da prescrição e decadência ocorrerá no dia seguinte àquele que ele tenha completado 16 anos. Completou 16 anos, prazo decadencial para rever 10 anos, ou seja, ele vai ter até os 26 para poder rever, e no caso de prescrição, ele vai ter até os 21 anos, ou seja, 5 anos, para ele poder receber todos os valores decorrentes de um pedido de revisão de benefício. Para os requerentes considerados absolutamente incapazes até 2 de janeiro de 2016, o prazo de prescrição e decadência passa a ocorrer a partir de 3 de janeiro de 2016, data da publicação da Lei 13.146, que alterou o Código Civil em relação a essa situação de incapazes e de capazes perante o Código Civil. Repetindo o que nós vimos aqui lá no artigo 103 da lei, o artigo 592 da IN 128 diz que é de 10 anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia 1º do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação, ou, quando for o caso, do dia que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva. Vejam que ela está repetindo o que diz o artigo 103 da Lei 8.213, mas nós já vimos que, com a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 6096, não existe prazo decadencial para rever ato de indeferimento de benefício. O prazo decadencial começa a ser contado a partir do dia 1º do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação. Digamos que a pessoa requer um benefício hoje, só que esse benefício levou 1 ano para ser analisado pelo INSS e foi concedido em dezembro de 2023, digamos. Então, ele foi concedido em dezembro de 2023, cujo pagamento só foi feito em janeiro de 2024. Então, o prazo decadencial vai começar a contar a partir de 1º de fevereiro, que é o mês subsequente ao do recebimento da primeira parcela do benefício, ok? Ou, em se tratando de pedido de revisão de indeferimento sem a interposição de recurso, como nós já falamos, a decisão indeferitória definitiva ela pode se dar quando o INSS nega o benefício e ele não entra, o segurado, com um recurso administrativo, ou se ele entra com recurso administrativo e essa decisão indeferitória é mantida, então, a partir da ciência desta decisão, é que correrá o prazo decadencial. Como está dizendo aí, o prazo decadencial terá início no dia em que o requerente tomar ciência da decisão. E aqui ela vem explicando, essa questão da ADI 6096, quando diz que as alterações realizadas no artigo 103 da Lei 8.213
pela medida provisória 871 de 2019, convertida na Lei 13.846 de 2019, não são aplicáveis a nenhum benefício previdenciário em razão da pronúncia de inconstitucionalidade com efeitos retroativos em decisão proferida na DI 6096 pelo STF. Então, no âmbito administrativo, existe um prazo decadencial para os atos de indeferimento, que é de 10 anos, mas em relação à decisão do Supremo Tribunal Federal na DI 6096, no âmbito judiciário, não há prazo decadencial para revisão de indeferimento de benefício. E a decadência, pessoal, para a Previdência Social está lá no artigo 103A da Lei 8.213 e também tratada no artigo 593 da IN 128, que diz que o direito da Previdência Social de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários decai em 10 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada a má-fé, que, como nós já vimos, se tiver má-fé, não há que se aplicar a decadência. Se houve uma fraude, alguma coisa assim, vai ser possível anular esses atos favoráveis ao segurado, beleza? Em relação ao artigo 593 da IN 128, também repetindo, é de 10 anos contados a partir do primeiro pagamento, o prazo decadencial para o INSS anular atos administrativos ilegais que possuem efeitos continuados e eficácia favorável aos administrados, salvo comprovada má-fé, como nós já vimos também no artigo 103A da Lei 8.213. Então, nós estamos falando aí do direito da Previdência rever os atos administrativos, rever aquele benefício que foi concedido ao segurado, que é justamente este ato do qual decorre efeito favorável ao beneficiário. Para os benefícios concedidos antes do advento da Lei 9784 de 99, que é a lei que trata do processo administrativo no âmbito do Executivo Federal, ou seja, com a data de despacho de benefício até 31 de janeiro de 99, o início do prazo decadencial começa a correr a partir de 1º de fevereiro de 99. Para os benefícios com efeitos patrimoniais contínuos concedidos a partir de 1º de fevereiro de 99, o prazo decadencial contar-se-á da data do primeiro pagamento. A consumação da decadência gerará a estabilização do ato administrativo para todos os fins previdenciários, ou seja, havendo a decadência, este ato não mais poderá ser revisto, não mais poderá ser alterado, não mais poderá ser modificado, ok? A consolidação do ato administrativo preserva das relações jurídicas dele decorrentes, ainda que tenha sido identificado o erro administrativo do INSS posteriormente à data desta consolidação. Digamos que o INSS concedeu o benefício em valor a maior para o segurado. Se este erro só foi identificado depois de 10 anos da concessão do benefício, o INSS não mais poderá rever, salvo se for comprovada má-fé, alguma fraude neste benefício. Se não foi constatada essa fraude, esta má-fé, o INSS não mais poderá rever este benefício. Não haverá consolidação do ato administrativo quando o INSS possuir elementos robustos indicando a má-fé do beneficiário, hipótese em que a ilegalidade poderá ser pronunciada a qualquer tempo. Foi o que nós acabamos de falar. Qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato impedirá a consumação da decadência, como, por exemplo, um ofício onde informa ao beneficiário que houve um erro na concessão e abrir um prazo para que este beneficiário apresente a sua defesa. Havendo este ato para impugnar, para contestar aquele ato de concessão, não será
declarada a decadência do direito de o INSS rever este benefício. Operada a decadência, haverá a consolidação do ato administrativo e a preservação das relações jurídicas dele decorrentes, salvo ocorrência de má-fé do beneficiário, e nos benefícios os quais a qualquer tempo podem ter sua hipótese legal de direito ao benefício alterada, como é o caso dos benefícios por incapacidade e do benefício de prestação continuada, que são os benefícios assistenciais. Como a própria lei já prevê, no caso dos benefícios por incapacidade, uma revisão periódica para se verificar, no caso dos benefícios por incapacidade, se a incapacidade ainda persiste. No caso dos benefícios assistenciais, um prazo de revisão de 2 anos, não há que se falar, então, em decadência para a Previdência Social em relação a esses atos de revisão, porque a própria legislação já prevê estas situações, ok? A revisão, nestes casos, não visa anular o ato ilegal praticado pelo INSS, mas avaliar a permanência das condições que ensejaram a concessão do benefício. Portanto, um benefício por incapacidade ou um benefício de prestação continuada da LOAS, concedidos há mais de 10 anos, podem ser revistos a qualquer momento por conta da expressa previsão legal neste sentido. No próximo bloco, vamos continuar falando ainda sobre a decadência e prescrição.